Como a sua mentalidade influencia no seu emagrecimento? Sim, baby. Quem me acompanha já sabe que eu falo que emagrecimento, que mudança de estilo de vida vai muito além, mas muito além de apenas dieta. Isso, inclusive, é um grande erro. Muita gente está nesse processo de emagrecimento e começa a se importar apenas, exclusivamente com a alimentação. Mas existem coisas que precedem esse bom resultado, baby. E uma dessas grandes coisas é a sua mentalidade. Certamente você já ouviu falar que, para emagrecer você precisa primeiro cuidar da sua mente, né? Ou, você já deve ter escutado, emagrecimento primeiro começa na mente. Eu gosto muito dessas frases, não, mas ela tem um fundo ali de uma verdade. Porque o que acontece? Nossos pensamentos, aquilo que a gente gera ali de pensamento, vai despertar na gente um sentimento, você concorda? E esse sentimento ali vai desencadear uma ação, um comportamento. Então faz sentido, mas eu quero aprofundar isso com você. Então, o nosso comportamento alimentar ele é influenciado ali tanto por estímulos externos quanto estímulos internos. Vamos pincelar aqui um pouquinho de modo leve sobre cada um deles. Vamos falar primeiro da parte interna, tá? Falando sobre a parte interna, a gente tem partes cerebrais, vamos chamar assim, áreas cerebrais. E eu quero trazer aqui para ti 3 áreas, tá? Que é o nosso sistema hedônico, nosso sistema homeostático e o nosso sistema executivo. 3 pontos. Nomes complicados, desconsidera o nome complicado e só fica na questão da ideia que eu quero trazer aqui por trás, tá? Mas esses 3 sistemas, eles precisam ali ter uma comunicação de modo adequado. Eu vou falar aqui para ti o que é cada sistema e qual é a função deles. E por que eu gosto de explicar bastante isso, tá? Meus pacientes, minhas alunas, vocês agora também estão sendo bombardeados com informações, porque eu acredito que quando você entende por que você está fazendo aquilo, maiores são as chances de exatamente você executar, você fazer, sabe? E não aquela coisa de, tem que fazer. Por quê? Porque tem que fazer. Não, eu não sei o porquê. Então, dificilmente eu vou, de fato, querer fazer aquilo. Mas quando eu entendo o porquê que eu preciso fazer, fica mais fácil. Deu para entender, né? Então, o nosso sistema homeostático, essa palavra é um pouco difícil, ele é responsável ali por sinalizar funções fisiológicas, funções que são normais para o nosso corpo, tá? Então, fome, saciedade, tá? Sim, a gente deveria aprender a entender, a ouvir o nosso sinal de fome e de saciedade. Fome não é simplesmente você ter uma vontade de comer. Não, a fome ela se manifesta de forma física. O seu cérebro vai emitir comandos para que esse corpo, esse sistema homeostático, ele faça a sua sinalização de fome. Assim como nós temos essa sinalização de fome, que ela é sinalizada ali pelo sistema homeostático, também temos a sinalização de saciedade, tá? E quem é aluno, né, quem já é aqui do Bonde um pouco mais tempo já sabe que eu sempre falo, saciedade não é sobre estar cheio, saciedade é sobre você estar satisfeito. Até porque o seu estômago, depois vamos falar sobre isso aqui, o seu estômago ele dilata, tá? Ele fica muito cheio. Então, quando você para de comer simplesmente porque você deixou esse estômago de modo muito dilatado, isso significa que você passou da sua saciedade. Você deu muita comida, tá? Então, você parou de comer por um estresse físico e não pela questão da saciedade, de você estar satisfeito. Mas, basicamente, o sistema homeostático, ele é isso, tá? Ele vai estar sinalizando ali para o nosso corpo aquilo ali que é natural. O sistema hedônico, ele é um sistema que ele é mais envolvido ali na questão do prazer. Então, basicamente, ele vai lhe dar motivação para que você busque, de fato, um prazer, para que você busque, de fato, a comida, tá? E o nosso sistema executivo, ele é como se fosse ali um modo que opera analisando as situações e fazendo escolhas. Ele pondera, como o próprio nome fala, executivo. Então, ele vai racionalizar, ele vai ajudar você a tomar ali uma escolha melhor para aquele momento. Então, de modo bem simplista, é como se esses 3 sistemas precisassem ali estar em comunicação. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou estável e de repente eu vou sentir a minha fome. Quem faz isso é o meu sistema homeostático. Ele é responsável por sinalizar ali as funções naturais do nosso corpo, né? Fome, ele é um processo fisiológico, um processo natural que precisa acontecer, né? Então, eu tenho essa sinalização ali por esse sistema, e daí vem o meu sistema hedônico, vai me gerar ali uma motivação para eu poder buscar aquela comida, eu suprir aquela minha necessidade, e o meu sistema executivo, ele me ajuda a escolher ali o melhor alimento, né? Para aquele momento, para aquela situação, para aquela refeição. Tá conseguindo pegar aqui, né? Só que, aí vem o só que, né? No nosso ambiente atual, a gente tem o quê? A gente tem muito estímulo. E é tanto estímulo ambiental, espacial, como também estímulos ali de comidas, né? Super palatáveis. Eu sempre falo que
Na natureza, por exemplo, a gente não tem um único alimento que ele é fonte rico de carboidrato e de gordura junto, por exemplo, né? Mas dentro da indústria, e a indústria sabe disso, ela acaba criando o quê? Ela acaba criando produtos com alta concentração desses dois macronutrientes, alta concentração de açúcar, alta concentração de gordura e muitas vezes também alta concentração de sal. Por quê? Porque isso tudo, de fato, causa um boom na gente, assim, de motivação, causa um boom para a gente, né, de sensação ali de bem-estar, de prazer. Então, se a minha cabeça tem um registro que aquele alimento é bom, a partir do momento que eu vejo aquele alimento, que eu sinto o cheiro, que alguém fala, que eu sou estimulada aqui pelo meu ambiente, eu vou ter naturalmente aquela minha inclinação para poder buscar aquele alimento. Faça um teste. Se eu falar aqui para você, vamos dizer que você adora o chocolate, eu vou dizer para você, olha, eu comi um bolo, era uma torta assim gelada, dentro tinha um chocolate, dentro desse chocolate tinha uns crisps assim de amêndoas e dentro tinha uma cobertura também de leitinho. Certamente você aí já ficou salivando, você já ficou já imaginando, já querendo comer esse doce. Por quê? Porque a sua cabeça tem um registro que isso que eu tô lhe falando é muito bom. Então, naturalmente, nesse momento, a sua motivação, ela explode para que você busque aquele alimento. Então, basicamente, eu preciso ter essa conversa desses sistemas, como eu falei anteriormente. E dentro desse estímulo, desse ambiente que a gente é mega estimulado. E essa alta exposição de estímulo, tanto de estímulo com os alimentos, tanto o estímulo com o ambiente, acaba ocasionando ali algumas alterações, tá? Nas nossas zonas químicas, principalmente nesse sistema homeostático e esse meu sistema hedônico. E é por isso que eu sempre falo também que a maioria das vezes a gente não busca a comida porque eu tô com fome. A gente busca a comida para poder aliviar a emoção. A gente não come conforme a nossa fisiologia. A gente come conforme o nosso coração. E essa alteração entre o sistema homeostático e o sistema ali hedônico, né, que está mais ouvindo essa questão do prazer, vai gerar alterações ali naquelas minhas sinalizações naturais de fome, de saciedade. Acaba aumentando ali aquela busca excessiva pelo prazer. Porque pensa, antes, né, há muito tempo atrás, qual era a nossa preocupação? A nossa preocupação era matar nossa fome, era procriar, era buscar abrigo. Hoje não, hoje a gente tem 1000 estímulos, então a gente é muito estimulado. E isso tudo acaba afetando, sim, nessas comunicações cerebrais que nós temos. Eu falo que a gente é um cérebro primitivo, num ambiente extremamente evoluído, num ambiente extremamente ali, que tem sempre muito estímulo sendo realizado ali para o ser humano. Então, você entende que o ambiente evoluiu, mas o cérebro ele continua ali mesmo. Então, o consumo desses alimentos hiperpalatáveis junto com o estímulo ambiental, isso vai causando a dessensibilização do nosso paladar e também do nosso centro de recompensa. Não é que a dopamina, por exemplo, que é esse neurotransmissor que está envolvido nessa sinalização de busca pelo prazer, de busca pela motivação, né, de busca ali pelo novo, predição de recompensa, não é que ela é diminuída, pelo contrário, ela permanece aqui muito alta. Porém, é como se os meus receptores, é como se não estivesse ouvindo o que ela está ali para me falar. Por quê? Porque eu estou sempre bombardeando esse meu sistema ali. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Para obter ali a mesma sensação de prazer, a mesma sensação ali de recompensa, acaba que muitas vezes eu preciso dar sempre estímulos cada vez maiores. E isso explica porque muitas pessoas falam que não consegue largar o doce, não consegue parar de comer, que são até viciadas em comida ou viciadas em açúcar, tá? Só que não existe vício em açúcar ou vício ali na comida. O que pode existir de fato é essa questão do vício do comportamento, mas não é a substância em si. É a bagunça que você causa no seu sistema de recompensa, dando estímulos para ele, de comidas, de ingestão de comidas ali hiperpalatáveis, né? Muito excesso. E também junta isso ao estímulo ambiental, que o estímulo ambiental eu entendo que realmente não tem como você fugir. Então você consegue perceber, baby, que o problema não é esse nosso sistema de prazer que vai se desregulando sozinho, não. O problema é justamente esse modo excessivo como a gente tá tratando ele ultimamente. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aqui pra ti? Então se tá, já sabe, né? Coloca teu joinha aqui, coloca o dedão aqui pra curtir. Se você não tá nesse canal, fica nesse canal e comenta aqui também o que é que você tá achando de todo esse conteúdo que você tá recebendo. E pra gente finalizar essa ideia, finalizar esse assunto, entenda que sair do automático com a comida é um ponto muito fundamental e isso começa a exercer a boa relação e a boa comunicação daqueles 3 sistemas que eu falei para você anteriormente.
E como é que eu faço isso, Malena? Simples, baby. Para de querer buscar resolução em coisas muito complexas. Se é muito complexo, você não consegue fazer. Se você não consegue fazer, você não tem o resultado. Então, eu vou falar 6 pontinhos para ti aqui, tá? Até anotei para ser bem direta. Primeiro ponto é, estimule a sua atenção ao paladar, identificando ali o sabor dos alimentos, mastigando devagar, identificando ali o que é que você está comendo, né? Segundo ponto também, muito importante, isso eu ensino bastante para meus pacientes, para os meus alunos. Reaprenda a identificar os seus sinais fisiológicos de fome e de saciedade. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Mas, por exemplo, fome é diferente da vontade de comer. E você não tem só um tipo de fome, que é a fisiológica. Você tem fome emocional, você tem fome pelos sentidos, você tem fome específico. Vamos ainda falar sobre isso, tá? A ideia é que a gente saiba identificar e saiba como manejar esses tipos de fome. Porque, claro, ali em maior base precisa ser a sua fome fisiológica que deveria determinar o porquê que você come, porquê que você escolhe aquele alimento. Terceiro ponto é aprender a lidar ali, né, com os seus fatores emocionais. Quem nunca buscou uma comida para poder aliviar algum desconforto, e entenda, isso não é nenhum problema em si, isso acontece. O problema é se isso ocorre ali em grande volume, em grande frequência. É muito comum hoje que todo mundo tem uma rotina extremamente abarrotada, extremamente cansada. E chega essa mulher ali no final do dia, né, meio da tarde, ali, ela tá tão cansada, ela tá tão exausta. Ela não teve um momento para si, ela não teve um momento de prazer nessa rotina dela, que o prazer dela é o quê? Buscar comida e comer em excesso, tá? Então saiba, de fato, aprender a lidar com isso e coloque pausas na sua rotina para que você descanse, para que você cuide de si, para que você faça algo ou até nada que vai lhe gerar ali um certo tipo de prazer. Eu faço isso na minha rotina. Vira o mexe, eu sempre coloco lá no meu Instagram, por exemplo, contemplando o belo. Eu gosto de tirar momentos da minha rotina para poder olhar uma paisagem, olhar uma coisa bonita. Eu falo que o belo, ele nos traz ordem, né? Então, pare alguns momentos para poder ver uma paisagem ou escutar uma boa música, mas tire alguns momentos, e quando eu falo momentos, não é 10 minutos, às vezes 5 minutinhos, ali 2 vezes ao dia, para poder dar um alívio, né? Dar um conforto ali à sua rotina e você não ter só a comida ali como fuga. O outro ponto é estimular ali a atenção, né, para o nosso corpo. Então, já falei sobre isso, comer com atenção. Vamos falar ainda bastante sobre isso por aqui. Outro ponto que eu botei aqui é a atenção ao estímulo do ambiente, né? Seu ambiente é tão importante para a nossa execução dos hábitos de comportamento, então cuide do seu ambiente. Deixe o seu ambiente, de fato, propício para que você consiga incluir os hábitos que você está disposta a incluir. E por último, né, cuidar ali dessa busca excessiva pelo prazer, né? Coloque ali outros comportamentos prazerosos na sua rotina, né? Coisas que eu falei anteriormente. Lembra que eu disse aqui? Tira umas pausazinhas, coloca um despertador no teu celular para dar uma pausa pela manhã e uma pausa pela tarde, para escutar uma boa música, para contemplar o belo, né? Fazer igual eu faço aqui. Então, com esses comportamentos simples, a gente consegue, de fato, deixar esses nossos 3 sistemas ali se comunicarem de modo limpo. A gente consegue deixar ali que o nosso sistema executivo, ele tenha ali clareza para tomar uma decisão. A gente deixa ali que o nosso sistema hedônico, por exemplo, esteja estável e não esteja ali o tempo todo querendo buscar, sabe, essa forma excessiva ali de prazer. E deixa também que o nosso sistema homeostático, ele cumpra a função dele, que é fazer nossas sinalizações naturais. Então, a gente precisa manter essa comunicação entre esses 3 sistemas de modo correto, de modo limpo, tá, baby? Então é isso, baby. Cuidem de sua mentalidade, tá? Quando eu bato na tecla dizendo que não é só dieta, porque de fato não é só dieta, não adianta você ter ali uma alimentação, você ter um plano, mas você simplesmente não entender como é que funciona, não ter uma mentalidade ajustada, não entender como é que você lida com o desconforto, como é que você de fato se comporta ali em momentos que você vai ter outros estímulos, etc. Não é só sobre dieta, é muito além de dieta. E um dos pontos que é além da dieta é o tal ajuste da sua mentalidade. Então, cuidar da sua mentalidade para o seu processo de emagrecimento é fundamental, baby.